Olá pessoal, meu nome é Melk e hoje a gente vai continuar com esse vídeo aqui, né? Com esse assunto do amplificador. E a pauta vai ser fazer esse controle aqui. Como é que eu vou manter esses 6 volts nesse caso? Então, beleza. Antes de tudo a gente tem que entender o seguinte. É a teoria de controle simples. Que é, você tem aqui um amplificador de erro. Menos mais, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Qual seria a fórmula? Eu teria um ganho multiplicado pela... Aqui eu tenho Vin menos, né? Aqui eu tenho mais Vin. São duas entradas de um amplificador aqui, de erro. Então a saída dele seria o ganho multiplicado pela Vin mais, né? Menos Vin. Ou seja, a soma dessas duas entradas aqui, ó, que vai ser igual à saída. Então o que é que eu tenho que fazer? Isso aqui só vai estabilizar quando o meu erro for zero. Aqui vai sair o erro. Então, o que é que eu tenho que fazer para que o erro seja zero? Que as duas entradas, aqui mais Vin e menos Vin, sejam iguais. Então, beleza, como é que eu vou fazer essa dinâmica? Como é que eu vou fazer isso funcionar aqui no nosso amplificador? Bem, eu vou ter que fazer isso aqui. Colocar um transistor aqui de baixo. E daí eu tenho que implementar essa lógica ali do amplificador de erro no nosso circuito. Então, beleza, como é que vai ser feito? Aqui eu vou ter de novo aquela propriedade, né, 0,7 volts. E daí o que é que eu tenho que fazer? Observe o seguinte, quando esse transistor está totalmente fechado, a tensão de coletor vai ser igual a 0 volts. Né, nossa referência de terra aqui, ó. Então, se tem 0 volts aqui, se eu tenho 0 volts de coletor, aqui eu vou ter 0 mais 1,4 volts, né? 1,4 volts nessa parte, porque é normal. Esses dois diodos fazem esse papel, né? Dá uma distância aqui de 1,4 volts. Agora aqui, qual é a tensão de emissor? Uma outra coisa interessante a gente observar é o seguinte. Se eu tenho uma topologia desse tipo, com emissor na carga, eu tenho 1,4 volts na base, então aqui no emissor eu vou ter esse desconto da junção de base e emissor, né? Que é de 0,7. Então eu vou ter um desconto aqui. Aqui no caso eu vou ter 0,7 volts, né? Porque é 1,4 menos 0,7. Então aqui na saída eu vou ter 0,7 volts. E daí o que é que vai acontecer? 0,7 volts nesse ponto é quase... ele está mandando terra, né? Para o alto-falante. Então ele fechou um curto-circuito. Na verdade, eu vou ter esse transistor de baixo quase totalmente aberto. Certo? E o contrário, o que é que vai acontecer? Se esse transistor estiver totalmente aberto, essa tensão de coletor aqui, ó, foi igual a quase VCC, né? Porque a gente vai ter o desconto dos diodos aqui, ó. Então, se ele estiver totalmente aberto, a corrente vai passar só na base desse transistor de cima. Então, eu vou ter quase VCC aqui. Eu vou ter quase 12 volts. Então, observe o seguinte, se eu não coloco sinal algum, eu vou ter quase 12 volts indo para o alto-falante. Se eu coloco um sinal aqui para que esse transistor feche totalmente, eu vou ter menos a tensão da fonte, né? Só que eu não quero simplesmente que isso aqui fique ou joga tudo ou nada para o alto-falante, né? Eu quero que ele fique no meio. Então eu vou fazer um controle só baseado nisso. Olha só que interessante. Eu vou colocar um resistor aqui e outro resistor
vai ser alimentado, né? Eu vou colocar uma corrente que vai vir aqui da saída. Então olha só que interessante. O que é que eu quero fazer? Se vou implementar uma lógica assim, né? Se a tensão de base desse transistor aqui, ó, for maior do que 0,7 volts, né? Então a saída vai ser igual a 0 volts, digamos assim, 0 volts. Agora, se não, né? A saída vai ser aproximadamente 12 volts. Certo? Então já sei que a chave está nessa tensão aqui, ó. Então eu tenho que calcular esse divisor resistivo para que ele, quando chegar na tensão que eu quero aqui, ele não deixe passar essa tensão. Então aqui eu quero que tenha 6 volts, porque é metade de 12, certo? Então aqui eu tenho que ter 6 volts. Então, para que isso aconteça, para que eu tenha esse controle, aqui eu vou ter 0,7. Então, se a tensão for abaixo de 6 volts, ele vai mexer nos transistores aqui para a tensão subir. Só que quando a tensão tentar passar de 6 volts, ele vai ligar o transistor, né, para a tensão baixar. Então, observe que eu tenho uma lógica inversa aqui, ó. Se esse transistor fecha, eu tenho quase 0 volts. Se o transistor abre, eu tenho quase 12. Então eu tenho que fazer um controle fino aí. Então beleza, aqui eu vou ter R1, não R2, né? E aqui R1. Qual é a fórmula do divisor, né? Eu vou pegar o resistor que eu quero, que é o R2, ó. Eu vou colocar em cima. Então eu vou ficar R2 sobre a soma dos resistores, ó, R1 mais R2. Isso daqui, ó, eu vou multiplicar pela tensão que está em cima, né, dos dois resistores, que é 6 volts. Eu quero que fique 6 volts aí. Isso aqui vai ter que ser igual à tensão no resistor de cima, que é o R2, ó, que é 0,7. Certo? Agora sim, eu já tenho como calcular, mas eu tenho que colocar um resistor aqui para que eu possa calcular o outro. Esse resistor de baixo eu vou colocar 1K. Se o resistor de baixo é 1K, esse R1 ele vai ser qual? Para que isso seja verdade. Então beleza, a gente vai só substituir na fórmula. Vai ficar 6. O R2 vai ser de 1K, né? Então vai ser 1 mais R1 igual a 0,7. Então a gente só tem que resolver isso aqui para conseguir encontrar o valor desse R1 que a gente tanto precisa. Então beleza, aqui o que a gente já pode fazer? A gente pode jogar esse 6 para lá. Então vai ficar 1 sobre 1 mais R1 igual a 0,7 multiplicado pelo inverso de 6. Eu posso simplesmente pegar esse cara e jogar para lá o inverso. 1 sobre 6. E daí eu continuo fazendo. Isso aqui eu posso jogar o inverso nos dois lados também, se eu quiser. Eu pego aqui, menos 1. E o que é que eu vou conseguir? 1 mais R1 vai ser igual a 6 sobre 0,7. Então R1 vai ser igual a esse número aí, né? 6 sobre 0,7 menos 1. Agora aqui a gente só joga na calculadora e já encontra esse valor. Então esse valor aqui, ele é de 7. Vou apagar aqui. Que eu fiz na calculadora aqui, ó. 7,57. Então deu 7,57K. Certo, pessoal? Ou seja, isso aí aproximado
você vai pegar um valor comercial ali, próximo disso aí. De fato, eu acho que tem 7,2K a comercial, né? Então você tem que juntar com outro resistor para poder ter esse valor aproximado aqui, ó. Então, 330, né? 330 ohms. Então você junta um resistor de 7,2 kΩ mais um de 330, a gente vai ter aproximadamente isso aqui. E daí a gente consegue efetuar esse controle. Então, no caso, esse resistor de baixo aqui, ó, vai ficar de 1K. Vamos colocar aqui 1K. E esse resistor de cima ficou 7,2K mais 330 ohms, né? Então, beleza. Aqui a gente já fez. Aqui é legal. Então está completo o amplificador. Ele é basicamente isso. Agora o que é que falta? Falta você colocar um resistor aqui em cima que dê uma corrente legal para que isso funcione bem. Então, assim, logo de cara você pode testar esses valores, porque não é um divisor crítico como é esse caso aqui, né? Então aqui você vai pelo ganho dos transistores que você tem. Na real, quanto menor o valor desse resistor aí, melhor ficaria. Só que aí você tem problemas com esse transistor de baixo. Esse aqui a gente vai usar o BD 139. Então seria interessante você deixar ali uma corrente que fosse confortável para ele trabalhar, sem dar problema, né? Que ele trabalhasse de boa, sem aquecer muito. Então, assim, a gente poderia dizer que se você colocar 470 aqui, ohms, qual seria a corrente que vai passar por aí, né? A corrente, qual é a tensão? A gente vai colocar 10 volts, né? Porque a gente tem o desconto dos transistores, né, tudo mais. Então, 10 sobre 470 ohms vai dar 0,02 amperes, né? Isso aí equivale a 21 miliamperes, o que está muito de boa para ele trabalhar, né? 21 miliamperes a uma tensão de... A gente tem que multiplicar a corrente pela tensão que vai ficar em cima dele. A tensão máxima que ficaria, a gente vai considerar 10 mesmo também. Seria uma dissipação de 0,21 watts instantâneo, né? Mas só que a média vai ficar menor que isso. Só a dissipação máxima de pico, né? De potência por ele, botando para lascar, né? Distorcendo o sinal, aumentando o máximo, seria isso. Então tá de boa, 470 ohms, ele vai funcionar legal com essa potência aí. É uma potência bem baixa até. A gente não vai precisar colocar dissipador nele, beleza. Então, é isso. 1K, esse resistor aqui. É interessante também, pessoal, se você quiser, 7,2K mais um trinpot, né? Daí você consegue ajustar, fazer um ajuste fino nessa tensão aqui de 6 volts em repouso. Então você coloca aqui um trinpot de 1K. E aí você vai ajustando ali até conseguir essa tensão de 6 volts mais ou menos, né? Então basicamente é isso. Esse capacitor aqui, pessoal, é outra coisa. Quanto maior o valor dele, fica mais interessante. Então aqui você vai colocar 1000 micro por 25 volts. Não se esqueça da polaridade, né? Que ele tem que ser assim, mais ou menos. Daí se você quiser colocar 2200, fique à vontade para testar. E assim, o circuito básico de um amplificador, para que você consiga fazer um projeto simples e ele funcionar bem, é isso. Você só tem que entender como que funcionam os transistores, como que funciona cada componente, e ir calculando ali os resistores para que você não estoure nenhum componente, né? E que todos fiquem funcionando legal. E outra coisa você pode testar, né? Botar um transistor mais robusto aqui e aumentar essa corrente que vai circular aqui.
Só que aí você tem que ver a limitação dos diodos também, né? Tem tudo isso para poder pensar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai construir ele. A gente vai fazer a montagem, seguindo ali o circuito. E daí a gente vai dar o veredito final, né? Se realmente ele dá um áudio legal ou não, né? Então até o próximo vídeo.